Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Hoje é terça-feira, dia 20/11/2018. São 10 horas e 39 minutos. Eu estou tentando gravar este vídeo desde 8 horas. E agora que eu consegui, estava travado. Deu um erro. Graças a Deus, um código aí, não tava travado. E eu gravei aqui pelo celular. Eu gravei 2 vídeos. E acho pelo qual motivo eu atrasei o pagamento, que era para ter pago, mas enfim, não paguei. Eu acho que por causa disso eles não publicaram o meu vídeo. Então veja, a irmã Socorro está vendo alguns vídeos no YouTube falando da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E aí ela fez alguns comentários sobre essas bestas. Amém. E desse falso profeta que vai surgir no livro do Apocalipse, que o apóstolo João viu na sua visão, quando ele foi arrebatado para Deus. Ele viu a besta, ele viu o falso profeta. E esse falso profeta, que ele viu subir da terra, ele se chama de besta. A besta que subiu da terra. E é desse falso profeta que nós vamos comentar. Vamos fazer esse vídeo com a ajuda de Deus. Eu peço sabedoria e graça de Deus. Eu peço que Jesus me ilumine para que eu venha fazer o comentário certo, gravar, fazer, enfim, raciocinar corretamente da maneira como Ele quer, como Ele deseja que assim aconteça. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus. Eu creio que eu tenho um nome escrito no livro da vida e que eu não vivo mais, mas Jesus vive em mim. Que a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu há 2000 anos atrás, desde a fundação do mundo, por mim, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. Ele é o verdadeiro profeta. Então veja, Jesus Cristo, vamos falar do verdadeiro profeta para depois falar do falso profeta. O verdadeiro profeta já veio. Amém? É esse verdadeiro profeta que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já veio há 2000 anos. Nós sabemos toda a história dele, que ele veio da tribo de Judá, um homem humilde, manso, rei dos reis. Todo o livro de Mateus conta a história dele, os 4 evangélicos, sua mãe Maria, seu padrasto José. E a gente conhece o verdadeiro profeta. Sendo ele, tivemos experiências pelo seu nome, pelo seu poder, e que hoje a gente faz, a nossa missão é estar gravando vídeo falando das suas maravilhas, falando de Jesus, do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta existe. Ele nasceu em Israel, ele foi rejeitado pelos judeus, os judeus que são seus descendentes, seus irmãos, segundo Abraão, segundo a carne, não creram nele, mas ele deu poder para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. São os gentios, a igreja. É Jesus Cristo. Aí teve a ajuda de João Batista, ele escolhe os seus 12 apóstolos, ele morre, é crucificado e ressuscitado para todo sempre, e nós, seus seguidores, seus adoradores, os seus discípulos, nós afirmamos que ele vive pela nossa fé. Ele vive. Por quê? Porque ele ressuscitou dentro dos mortos, com todas as evidências, testemunho de pessoas que viram, conversaram com ele. Então, ele vive. Ele é o rei.
Ele vive. Eu sou uma testemunha pelos olhos da fé que ele vive. Está aqui a Bíblia Sagrada. E aí eu sou o Santo de Deus, o Espírito da promessa que ele prometeu para aqueles que creem nele, obedecem a sua palavra, e hoje eu prego a sua palavra. Eu ensino a sua palavra. Então o verdadeiro profeta já surgiu, que foi rejeitado pelos judeus. Hoje os judeus estão esperando um falso profeta. Eles vão crer em Jesus, vão, mas só depois de cair a máscara, eles descobriram que eles foram enganados pelo falso profeta. E aí vai ter aquela perseguição que é o anticristo. Então a Bíblia fala desse. O apóstolo João viu esse falso profeta e que vai lutar com Jesus Cristo, o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, o Cristo verdadeiro. E o Cristo verdadeiro vai lançar ele e a besta, os dois, vivos no lago de fogo da morte, por ter enganado o mundo todo, feito uma verdadeira enganação, porque são mentirosos, filhos do diabo, etc. E fizeram um grande estrago no planeta. Entendeu? Então, o apóstolo João, ele viu subir da terra esta besta, uma outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e ele falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E olha, a missão do falso profeta é fazer que a terra e os que nela a primeira besta. Esse será a missão do falso profeta. Qual é a missão do verdadeiro Cristo, do Jesus Cristo? Ele disse que o judeu disse: o que tu faz? Me mostra, o que tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus. Ele está fazendo para que nós venhamos crer que tu és o Filho de Deus, Jesus. Qual é a obra de Deus? Eles conversaram muito sobre a obra de Deus é esta, que vocês creem em mim. Eu sou o enviado de Deus, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo, não só dos judeus, não só de Israel, mas do mundo. E essa é a obra de Deus. Todo aquele que ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus fazia com que as pessoas crescem nele. Vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer em mim. Vocês morram, vocês vão viver. E aí ele fazia todos os sinais, todas as obras maravilhosas em Israel e no mundo. O único objetivo para nós crermos que ele é o Filho de Deus. E crendo no seu nome, a gente tenha a vida eterna. E o falso profeta não. O falso profeta, ele não vai fazer com que as pessoas venham crer nele. Ele vai ser diferente do verdadeiro Cristo. Ele vai fazer com que até os que nela habitam creiam no rei dele, no ídolo dele, na besta. O falso profeta. Ele não vai dizer: olha, vocês estão vendo que eu estou descendo fogo do céu? Vocês têm que crer em mim. Eu sou, etc. Ele não vai. Vocês têm que crer em mim. Não, olha, vocês estão vendo que eu estou descendo os sinais aqui, etc. Vocês têm que crer nele. Vocês têm que crer nele. Tudo é por causa dele. Tudo. Ele me deu o poder, ele faz isso. Ele vai apontar para a besta, que é o ídolo dele. Ele vai adorar a besta. Ele vai fazer o falso profeta, ele vai fazer com que até os que nela habitam adorem a primeira besta. A primeira besta, capítulo 13, que recebeu uma facada, recebeu uma ferida, uma espada, e foi curado, e ele vive. Vocês têm que adorar ele vive. Então, é como se fosse a primeira besta, fosse um Cristo para ele, assim como Cristo é para nós. Cristo
dizer, a besta vive, a besta vive. Ele recebeu aí uma espada, uma ferida, mas vocês têm que adorar. O falso profeta vai fazer com os que habitam na terra todos adorem a primeira besta. Essa será a missão do falso profeta. Cuja chaga mortal fora curada. Ele vai trabalhar dia e noite para os que habitam a primeira besta. Primeira besta. E qual era a missão de Jesus? O verdadeiro Cristo, o verdadeiro profeta. Nós temos que conhecê-lo bem. Qual era a missão? Ele quer que todos que habitam na terra ouçam que Ele é o nosso Salvador. Qual é o desejo do coração do verdadeiro profeta, Jesus Cristo? Que nós venhamos nos converter a Ele, que nós venhamos deixar as imagens dos ídolos, a prostituição, que nós venhamos deixar Satanás, o dragão, a serpente, deixamos de adorar os demônios, as paixões, de acreditar na mentira, no pecado, e nos voltamos para Jesus Cristo com a promessa da vida eterna. Essa é a vontade de Deus, prometendo paraíso para nós. Paraíso e crer na Bíblia Sagrada, em tudo que ela fala. E esse falso profeta, que vai apontar para a besta, ele não vai apontar para ele. Ele vai apontar para a besta que recebeu a cura de uma chaga mortal. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Sendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada de vida. Então, na verdade, esse falso profeta, ele é um idólatra. Ele é um idólatra, e a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Tá? E a sua imagem, e ele vai fazer, ele vai reunir todos os idólatras, ele vai reunir no grupo dele todos os feiticeiros, que esses sinais que ele faz aqui é pelo poder da feitiçaria, que ele é um macumbeiro, ele é um falso profeta, e ele é um idólatra. Ele vai reunir, diz a Bíblia, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ele vai pegar, a besta será o Deus dele, porque recebeu a ferida de espada e vivia. Jesus Cristo não é o nosso Senhor, não foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, vive, Jesus vive. Jesus é majestoso. Nós estamos aqui falando para o mundo, os que nele habitam, que nós devemos nos prostrar a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, perdoador, misericordioso. Devemos aqui fazer. Eu sou uma pregadora, o desejo do meu coração é com que todos venham conhecer
Jesus, o verdadeiro profeta, e creio nele, nas palavras que ele, aleluia, louvado seja o nome. Eu aponto para Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu adoro Jesus, porque ele me ressuscitou, ele não deixou que eu morresse, ele me perdoou, porque ele não deixou o diabo me tragar, o anjo da morte me tragar. Por que você adora Jesus? Porque eu adoro Jesus, porque eu estou viva, porque Jesus tem misericórdia, Jesus me amou, Jesus me ama. Porque não há outro igual a ele. Ele é o poderoso de Jacó. Maranata, Maranata, ora vem. Adoração. Porque ele criou o céu, porque ele criou a terra, porque ele criou o fôlego, ele criou o sangue, ele criou o fígado, ele criou o cérebro, ele criou, eu vim do pó eu vim. Por que você adora? Porque ele ressuscitou o seu Pai, o ressuscitou dentro dos mortos, e hoje ele está no trono, intercedendo por mim aqui na terra. Ele não vai me lançar no lago de fogo, de enxofre. Ele não vai, quando eu morrer, me lançar no inferno, um lugar de tormento. Ele me livra do fogo do inferno. Ele me livra do dragão, da serpente. Ele me livra dos falsos profetas, dos falsos cristos. Ele me livra do império do cão. Ele não deixa eu ser enganada, ele não deixa eu ser iludida. Ele me livra das serpentes, das sucuris, ele me livra das cobras, dos escorpiões. Ele me deu o poder, ele me deu o poder, e ele escreveu o meu nome no livro da vida. Por que você adora a Jesus Cristo? Porque ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Ele não veio para me condenar. Ele veio para salvar aos que creem no seu nome. Eu não tenho prazer na mentira, no pecado, na iniquidade, na prostituição. Eu não tenho prazer na inveja. Eu não quero que as pessoas morram. Eu quero que elas creiam em Jesus Cristo. Eu quero que elas adorem a Jesus Cristo pela fé, pela palavra de Deus, pelos olhos, pela consciência, pela inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. E o falso profeta não. O falso profeta vai adorar a besta. Aleluia. Vai adorar a besta, e ele é um idólatra, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então ele vai mandar fazer a imagem da besta. A imagem da besta vai estar no mundo todo, e a imagem da besta, não sei se vai ser todas as imagens, eu sei que a imagem que vai estar lá onde ele estiver vai ter um espírito, e é a própria imagem que vai dizer: morra, morra todos que não me adorem. E Jesus Cristo não é assim. O verdadeiro profeta, ele fala do juízo. Ele diz que aquele que não crer nele, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Pelas suas decisões, ele decidiu não crer em Jesus. Ele vai crer aqui, ó. Então não existe ateu. Não existe ateu. Não existe. Ele vai crer na besta. Ele vai acreditar na besta. Ele vai ter uma imagem da besta. Ele é um idólatra. Ele vai permitir, e ela vai permitir que coloque a imagem da besta na sua testa e na sua mão direita. Ele é, portanto, um idólatra. Então, para mim, não existe ateu. Entendeu? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A pessoa, a imagem da besta falasse. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, vai acontecer nos últimos tempos.
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, eu vou ser morta. Ela vai ser morta porque ela não adora a besta. Ela adora Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque então o falso profeta, ele vai trabalhar, ele vai ser um funcionário da besta. É a missão dele. Ele vai trabalhar 24 horas para que o mundo e os que nele habitam, cujos esses nomes não estão escritos no livro da vida, são os idólatros, feiticeiros, macumbeiros, abominados, os mentirosos, a lista dos adoradores da besta. São os incrédulos, são os fornicadores, e dessas práticas, os homicídios, assassinos, ladrões, etc. E dessas práticas, Deus manda nós nos convertermos. Nós, os pecadores, manda nós deixarmos essas práticas de impiedade para nós crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Crer no seu... Ele é o verdadeiro, veja, ele é o verdadeiro profeta. O evangelho está sendo pregado a todo mundo e faz com que os que nela habitam adorem a primeira besta. Um homem só, que é o falso profeta. Não vai ter 12 apóstolos como Jesus Cristo teve. Não vai ter esse homem, esse falso profeta, só ele sozinho, ele vai fazer com que a terra, os que nele habitam, adorem a primeira besta. Ele é o falso profeta. Ele vai fazer tudo isso, ele sozinho. Por isso que Deus vai lançar os dois, a besta 1 e a besta 2, no lago de fogo de enxofre. Porque, aliás, os três, né? O dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, a besta e o falso profeta. Os três, que são os líderes, os três contra Deus, serão lançados. Primeiro vai ser lançado a besta 1 e o falso profeta, vivos na vinda de Jesus Cristo. Porque eles vão batalhar, eles vão reunir todos os exércitos da terra, junto com os seus reis, e vão querer batalhar contra o verdadeiro Cristo. Nessa batalha, Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, isso aqui é um falso Cristo. É um falso Cristo. É a falsa religião. É a mentira do diabo. E ele vai enganar muita gente. É uma falsa adoração. Ele vai desviar muita gente dos caminhos do Senhor. Muita gente vai ser enganada. Está aqui, a palavra de Deus diz. Muita gente vai perder a salvação. Está aqui E vi a besta, os reis da terra e o seu exército reunido para fazer guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo, o seu exército, o verdadeiro profeta, Jesus Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal. Então, todos os que receberam o sinal foram enganados pelo falso profeta. E só Jesus Cristo tem o poder de nos dar um grande livramento, de não sermos enganados pelo esse falso profeta. Que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Satanás não vai ser lançado num lago de fogo. Ele vai ser aprisionado pelo anjo e vai ser lançado num abismo. Aí Jesus reina por 1000 anos com os degolados.
com os decapitados, por 1000 anos, de Jerusalém para o mundo. Depois que terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto. E aí vai sair enganar como Gog e Magog. E só depois daí é que vai, depois que ele fizer aí o que ele tem que fazer, ele vai ser lançado num lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Aí vem o juízo final. E eu e você, meu irmão, nesse mar de tecnologia, nessa onda de internet, nós somos convidados. Eu faço com que você, nessa minha geração, a minha missão é fazer com que você creia no verdadeiro profeta. Custe o que custar, seja até decapitado pelo falso profeta. Não seja um idólatra. Conheça o verdadeiro Deus, conheça o Criador dos céus e da terra, conheça o Santo de Israel, o Deus de Jeremias, o Deus de Isaías. Jesus Cristo, se humilhe, se renda, se prostre aos seus pés e seja livre desse engano. Se você morrer hoje, morra com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o convite dos convites. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Hoje nós vemos tanto idólatra. Está aí, idolatria, a terra é cheia de idólatra. A terra é cheia de imagens, de ídolos. É por isso que vem a ira de Deus sobre o mundo, porque os homens são idólatras. A gente vai para ali, a gente vê um ídolo, uma imagem. O Brasil foi formado por idólatra. O país é um país idólatra. Existe idolatria para tudo que é canto, mas existe também o verdadeiro Deus. Jesus Cristo, o Senhor dos vivos, dos mortos, que nasceu em Jerusalém, prometeu água viva, um homem santo. Ele esteve aqui, ele deve ser adorado, ele deve ser invocado, ele deve ser amado, porque ele promete, ele é o poderoso de Jacó. Aleluia. Teve aqui o verdadeiro homem que tem o poder de me levar para o paraíso de glória, de me dar a vitória contra todas essas apostasias, contra essas coisas que vai acontecer no mundo, essas ruínas e decadência terrível. Que nem é isso que Deus quer para nós. Jesus veio para que nós venhamos ter vida e vida abundante. Só quem vai ter vida são os que creem. Ainda que tu morra, se tu crê, eu vou te ressuscitar, porque eu sou Cristo verdadeiro, eu sou ungido, eu sou filho de Deus, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu creres? Creio, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome. Tu és o verdadeiro profeta que viu o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero na minha geração que todos conheçam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E conhecendo Jesus Cristo, se rendo e se prostre e adore, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ele não recebeu uma espada, ele foi crucificado na cruz do Calvário com prego, ele foi humilhado, mas ao terceiro dia o seu Pai o ressuscitou dentro dos mortos, ele subiu aos céus, ele voltará para mim, levar para o seio de Abraão. Por que Jesus Cristo voltará? Por causa de mim. Para me buscar. Por isso Jesus voltará. Jesus voltará por causa dos seus adoradores, dos que creem, dos que estão esperando para levar para o seu paraíso. Ele vem buscar o seu povo. É por isso que Jesus voltará. Ele voltará para aqueles que o amam e o adoram, estão esperando. Há milhões e morreram
e vai ressuscitar aqueles que estão mortos. Há milhares morreram na promessa crendo. É para esses que ele vai voltar, para aqueles que lhe adoram em espírito, em verdade, e tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É para esses que ele vai voltar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.